Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do InvestMob Podcast, o podcast que visa desmistificar o mercado imobiliário para investidores, construtores, corretores e aos curiosos também, né, Ricelli? É isso aí. Então, meu nome é Werton Oliveira, estou aqui ao meu lado com... Ricelli Lacerda. Se apresente, rapaz. É isso aí, vamos lá. E hoje, hoje, pessoal, essa segunda temporada, né, ué? o primeiro episódio da segunda temporada. Depois de alguns dias aí de férias e sem gravações, retomamos aqui com um convidado, mais uma vez, muito especial. Vocês vão gostar muito. Hoje a gente está aqui com Valdemir Ribeiro, o homem que vai falar do network estratégico para negócios imobiliários. Então, eu acho que o tema hoje vai ser quente aqui. Eu quero que todo mundo preste atenção nas dicas dele, porque eu acho que é o episódio estratégico. E antes de passar a palavra para Valdemir, lembrar aos que estão nos ouvindo nesse momento que a gente tem 7 outros episódios da primeira temporada que estão disponíveis no Apple Podcast, no YouTube e em outras plataformas também digitais que você pode acessar lá, InvestMob Podcast. Então, sem mais delongas, vamos lá. Valdemir Ribeiro, prazerzão, meu amigo, bem-vindo aqui, abrindo Muito obrigado, meu amigo. a segunda temporada, o primeiro episódio. Rapaz, que privilégio, que honra, né? De abrir a primeira temporada, o primeiro episódio da segunda temporada, e agora já está nas principais plataformas, né? Isso é isso aí. Já é uma evolução muito grande e parabéns, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. E o podcast diferenciado, né? InvestMob, justamente para desmistificar o que você falou, trazer a cultura de investidores para o mercado imobiliário, para o mundo do investimento imobiliário, não no sentido de compra e venda. Então, obrigado pelo convite. E vamos navegar um pouquinho aqui sobre a importância do networking para os negócios, né? Do modo geral. Essa palavra está na moda. Rapaz, está na moda e isso é um probleminha, porque tudo que é moda termina generalizado e às vezes isso tira a essência do sentido do ofício da palavra networking, né? Então, mas de fato, ele tá na moda, tá falado, tá na boca de todo mundo no bom sentido, mas vamos tentar aprofundar um pouquinho mais da importância do que é network para a vida pessoal, para os negócios e agora no contexto aqui para o mercado de investimento imobiliário. Agradecendo também os nossos patrocinadores, né? Que é a Bloco Construções e o Empreendimento Nacon, né? É isso aí, a gente não pode esquecer. Estamos carregando ele aqui no peito. Então, está aqui passando na televisão e também aqui no peito do nosso colega. Mas antes de começar, Valdemir, deixar um presentinho aqui para você, cara. Olha só. Uma canequinha aí do InvestMob Podcast. Ó, InvestMob. Ainda tem outro brinde aí, ó. Chaveirinho. Rapaz, chaveirinho. Toma café, você chega em casa. Agora, isso aqui não é brinde, não, tá? Tem diferente de brinde para presente. Isso aqui é presente, porque brinde que você dá e não tem importância. Esse chaveiro aí para você botar a chave do cofre, viu? Você vai guardar aqueles milhões de dólares lá na sua casa. Dos investimentos. É isso aí. Para o equity, né? Para poder guardar para comprar os imóveis. Obrigado aí. Eu sou fã de caneca. De fato, eu trabalho muito com caneca em casa, home office. E... Vamos lá, InvestMob, obrigado e parabéns mais uma vez. Valeu. Então, Valdemir, eu acho que, antes da gente começar, a gente tem que apresentar o nosso convidado. Eu acho que nada melhor, Valdemir, do que você mesmo falar da sua trajetória, como você chegou até aqui, o que é o network na sua vida, fazer um resumão da sua carreira para a gente entender e as pessoas que estão em casa nos assistindo, principalmente, entender e nos ouvindo agora nas plataformas também. Maravilha. Então, como o Ricelli falou, perdão, Ricelli ou Ricelli? Ricelli. Então não é Ricelli nem Ricelli. Então, como ele falou hoje, o network ele é muito comum, né? Eu creio que da pandemia para cá, isso vem à tona por conta das conexões digitais que a própria pandemia trouxe para as pessoas, né? Todo mundo foi para o digital, teve que se reinventar. Então, a palavra conexão trouxe isso para esse universo do dia a dia. Mas o network, para mim, o Ricelli, já anda comigo já há muitos anos. Há mais de 20 anos que eu trabalho em eventos corporativos, empresariais, e passou a ser parte da minha vida. Só que eu fazia isso de forma um pouco mais espontânea, com naturalidade, porque quem trabalha com eventos empresariais, organiza eventos, time empresa de evento,
está intrinsecamente ligado à questão de se conectar uma pessoa com a outra, né? E aí, desde os meus 20 anos, eu trabalho na área de eventos corporativos. E aí, em 2020, fui morar em Portugal, e como imigrante, mas depois naveguei também por essa área de conexões. Foi lá que eu percebi a minha essência, que é conectar pessoas para negócios. Foi quando virou a chave no sentido, não, eu tenho algo aqui que eu posso trazer como profissão, trazer como um core business mesmo. Mas aí estava um pouco muito verde ainda essa questão de trazer isso como uma umbrella, né? Um guarda-chuva de negócio. Mas aí passou muito tempo, mas sempre carregando essa essência. Mas de 2020 para cá foi que de fato comecei a antenar isso e eu mergulhei de fato a trazer o network de forma mais profissional. E aí de vários estudos, de 1 ano e meio para cá, eu lancei, digamos, para mim, finquei essa bandeira de network estratégico, porque, como você mesmo falou, o network, a base dele é a conexão de pessoas, né? A rede e o work é a rede de trabalho. Mas quando você traz para o mundo corporativo, no dia a dia, existe algo muito mais profundo, tá, do que simplesmente o network, que é a rede de contatos. Né? Quando você coloca a palavra ING no network, se torna um verbo, networking. Então, tu gera no inglês. Então, são ações que você faz intencionais para criar um ecossistema para potencializar o seu resultado. Então, o network chegou na minha vida de forma natural, depois se tornou, hoje, o meu core business. Eu ensino as pessoas, dou mentorias, e esse é o meu papel hoje, tá? De trazer à tona a consciência como network, de fato, de forma aplicada profissionalmente pode ter resultados acima do normal. Então, hoje, network é uma grande moeda e 85% dos resultados que você tem vem do network. E do que você não tem também é do que você ainda não fez a conexão. Então, o network hoje realmente é algo que está na minha vida como core business mesmo, ensinar as pessoas. Valdemir, muito boa a tua trajetória e eu queria começar com uma pergunta, a gente costuma ser um pouquinho provocativa algumas vezes com a nossa audiência. Ora. E o network, ele deve ser intencional? Esse network intencional, ele pode ser confundido com interesse, você ser interesseiro, é diferente de você ser interessado. Eu buscar de forma proativa, fazer network com outras pessoas, isso vai parecer que eu estou querendo ganhar vantagem em cima do outro, que eu estou buscando só ter uma relação de ganho para mim, ou não? Ou isso aí é uma falácia, isso já é percebido, que se a pessoa é ética, realmente ela vai fazer isso no processo correto. Explica um pouquinho melhor como fazer esse processo de network de forma intencional, sem esses vícios que eu Isso é citei agora. muito interessante a pergunta e acho que é o ponto mais crucial no sentido de fazer o network genuíno, né? Porque, Valdemir, mas todo mundo tem interesse em alguma coisa. As pessoas dizem isso, se é negócio, todo mundo está interessado em fechar negócio. Beleza, a premissa é que todos os negócios é para gerar algum contrato, gerar alguma renda, gerar alguma parceria. Mas veja só, você traz isso para o universo do network, das relações entre as pessoas, né? Tem que ter muito cuidado, porque de fato isso é o máximo, né? Que não seja interessante, antes de ser interessante, né? Antes de ser interessante, seja interessante. Primeiro transborda, entregue, ajuda as pessoas para depois realmente dar match e gerar alguma conexão de negócio. Então, você está perguntando, Nicola, é muito interessante isso, porque é um dos grandes problemas das pessoas que querem usar o network de forma para se conectar com o outro. Então, existem os princípios, né, em network. O que acontece? Network são relações. Nós somos seres relacionais. Deus nos criou para nos conectar com pessoas, né? Então, quando eu me aproximo com o Henrique, com o Herto, por exemplo, se eu olhar para ele como um produto, querer vender alguma coisa, essa conexão ela não vai ser genuína. Ele vai perceber e não vai dar match. Não vai dar match. Então, necessariamente, você primeiro tem que entregar, conhecer. Então, eu quando marco um café com alguém para conhecer ela, o negócio dela, eu simplesmente faço perguntas, converso com ela para entender qual é o negócio dela e para saber se ela pode ajudar no meu e eu posso ajudar no dela. Então, assim, primeiro vem os interesses de conhecer a pessoa. Eu acho que até dá Não ajuda mútua, né? necessariamente querer vender.
Hã? Eu acho que até de ajuda mútua, né? Ajuda mútua. Quando a pessoa que você está tentando, principalmente se for uma pessoa que você não conhece ainda, tentando estabelecer um laço de network, ele entende que você está de forma genuína, sem querer vender. Pode até no futuro existir alguma relação econômica, e talvez esse seja o objetivo, vamos dizer assim, de médio e longo prazo. Mas o objetivo de curto prazo eu acho que é importantíssimo, como você está bem falando, né, Huerta? Acho que é um ponto que a gente sempre vem fazendo muito isso, é ser realmente interessado de forma genuína Genuína, porque e se dar antes de pedir, né? doar antes de receber, Isso. porque temos vários princípios, né, que eu falo muito sobre isso, o network é uma engrenagem, né? Então, é uma engrenagem. A conexão só vai acontecer quando realmente os seus princípios estão alinhados com os meus princípios e valores. Então, assim, um dos princípios para se gerar uma conexão genuína, para depois dar match em algum negócio, é a reciprocidade, né? Primeiro tem que saber o que eu quero, a reciprocidade, a intencionalidade. Então, assim, ok, eu marco um café com o Herto. Cara, eu sou intencional de conhecer ele como economista. Essa é a minha intenção, não é? Mas se eu for só querer sugar, no bom sentido, o que ele tem para trazer benefício direto para mim, consequentemente, isso não vai ser uma conexão genuína, vai ser apenas um contato. Porque eu sempre digo, ó, você pode até se conectar com muita gente, mas fazer conexões genuínas serão poucas pessoas que vão te levar para outro patamar de negócio ou para outro nível de vida de negócio. Então, isso é essa grande diferença que você está falando. Então, é muito cuidado do que ser interessante, ser interesseiro. Mas, nessa experiência que eu estou tendo agora, não só com empresário, mas propriamente dito, assim, trabalhando diretamente com eles, cara, as pessoas, quando você percebe que alguém quer ter o interesse em você só para te vender alguma coisa, não vai rolar conexão genuína. Consequentemente, o network verdadeiro não acontece. Passa a ser apenas um contato. Eu acho que um ponto importante também, desculpa interromper, é que nesse fluxo do network, de um estreitamento de relacionamentos mais duradouro, é de você não ter pressa para poder gerar algum negócio. Então, eu acho que a pressa, nesse caso aí, sempre existe o ditado que a pressa é inimiga da perfeição, mas eu acho que nesse caso pior ainda, né? Às vezes você tem algumas conexões com algumas pessoas e que você nem imaginava que um dia ia acontecer alguma coisa, e como na vida vai lá, os pontos se conectam Isso. e você nem sonha, e muitas vezes é Deus realmente que faz aquilo na vida da gente, né? E quando você vai lá ver lá na frente, é uma pessoa que você nunca sonhou que ia gerar algum negócio com ela e que do nada vem alguma conexão por algum outro lugar, você por ter um estalo lembra daquela pessoa lembra de você e sabe que você sempre foi uma pessoa interessada e não interesseira, e que pode falar com você que não vai vir da amanhã uma nota fiscal ou uma proposta ali forçando a barra, né? Então eu acho que isso é muito importante. Isso é questão do repertório, porque ó, você só vai ser lembrado por alguém quando você tiver um repertório rico para entregar para as pessoas. Então, assim, se numa roda de negócios, né, num café de negócios, se seu nome é lembrado, mas não é lembrado pelo que você faz, então você não tem repertório nenhum. Então, assim, você está falando muito interessante. Lá na frente, alguém vai lembrar de você, vai indicar você para outra pessoa. Então, essa questão do conhecimento, do repertório é muito interessante. Aconteceu comigo o Ayrton, né? Nós nos conhecemos umas 4 vezes em alguns eventos, e vai falar um pouquinho sobre a questão de evento, para depois tomarmos um café, para depois tomar outro café. Acho que foram café em cima de café para poder entrar para ter dado a questão da conexão genuína, né? Verdade. E hoje estou aqui por conta disso, né? Do encontro lá atrás que foram plantadas sementes, para depois não, o que ele tem está alinhado com o meu propósito, com meus princípios e valores, e assim vai. Então vamos sentar, vamos conversar e vamos principalmente ajudar as pessoas. Porque, e se doando, né? Eu sei que o Ayrton disse que pagou só uns 5 milhões aqui pela participação, mas acho que não foi isso tudo não, né? E quando a gente traz isso, quem está conversando, Riquelme e o Ayrton, para muitos negócios mesmo, né? Investimento de alto valor, investimento do fundo imobiliário, investimento no mercado imobiliário, não só mais especificamente falando, aí tem que ter bastante atenção nisso, porque você sabe, você mexe com um grande Montante, né? constantemente com grandes investidores, e isso ele perceber que você está ali só para
vender o teu benefício, não acontece. Você é economista, sabe disso. E era isso que eu ia te perguntar, Valdemir, porque, por exemplo, eu como economista, eu vivo no meio de muitos investidores, muitos recursos e tal, e a gente sabe que o network também tem esse papel importante de você aproximar um comprador de um vendedor, e a gente pode fazer essa ponte também. E Célio, que é empresário da Bloco Construções, também tem esse papel de estar conectando pessoas. Mas na sua visão, qual a importância hoje do network para um corretor do mercado imobiliário e um empresário do mercado imobiliário? Maravilha, são duas esferas, né? Um produz, o outro faz a intermediação da venda. Um produz e o outro conecta, né? Digamos assim, né? O investidor, o construtor, como você, produz o produto, né? Produz o produto é redundante, mas produz o investimento e o corretor está lá para trazer o investidor, trazer o comprador. Bom, nessas duas esferas, a importância do network é fundamental para qualquer área. Mas, assim, como aplicar isso em área específica é o grande X da questão. Por exemplo, o corretor, para poder trazer investidores ou fazer captação de investidores qualificados para um determinado empreendimento, como o Nacon, que é de alto padrão, ele tem que ter ações estratégicas específicas para isso. Né? Aí vê a ambiência onde ele anda, os lugares que ele frequenta, os eventos intencionais que ele vai ter para frequentar para poder se conectar com alguém que sirva como investidor da Nacon. Os grupos de network que ele frequenta. Grupo de network, né? que ele frequenta. Saber falar a linguagem do possível o brand pessoal dele, aí vai investimento, a comunicação, o repertório dele. Então, assim, são níveis. Então, assim, o network, como você fala, por que ele é estratégico? Porque o que é um network estratégico? São ações específicas e intencionais, né, para gerar conexões, acessar bolhas com um único propósito, de gerar valor, potencializar os seus resultados ou o seu. Então, no caso específico que você fez aí da pergunta do o investidor e o corretor, tem um trabalho em 4 mãos. Você diz assim, eu tenho a Nacon aqui com empreendimento, com investimento X de padrão alto, então você tem que se conectar com pessoas com esse perfil. Onde é que estão esses possíveis investidores? Por isso eu falo, tem a questão de você fazer o mapeamento da sua network. Porque se você pegar o seu celular aqui, dá licença, né? Você vai ter aí não sei quantas pessoas, está aqui é um network. Aqui é a rede de contatos. São leads, né? Agora, o que é que eu vou fazer para potencializar isso? Para dessa rede de contato eu segmentar, qualificar para o público-alvo que é investidores para a Bloco Construções, para o empreendimento. Então, assim, essas ações são específicas. Então, onde é que estão os possíveis investidores para determinado investimento imobiliário? Ok, eles frequentam tais restaurantes, eles frequentam tais eventos, eles estão participando de tal grupo de networking. Então, lá onde tem que estar. Então, o corretor vai entrar nessa área em ação. Então, são ações específicas para isso. Então, pelo que eu entendi, Valdemir, tem a ver com o posicionamento tanto do corretor como do empresário dentro do mercado, né? Porque o posicionamento dele como uma marca, como, digamos, como um empresário, no caso de Célio, ou de um corretor profissional do outro, você cria uma ambiência diferente, né? Porque Totalmente. de acordo com o seu posicionamento, você consegue acessar bolhas que você não tinha acesso antes, porque você não tinha esse tipo de posicionamento. É nesse sentido que você quer falar? Exatamente. O posicionamento offline, online, em tudo. Então, assim, se você vai estar usando o networking para ações estratégicas, para acessar uma bolha ou investimento, comece pelo posicionamento, né? Aí vem posicionamento em rede digital, das redes sociais, posicionamento do seu brand pessoal, né? E aí navega pelo sua aparência, pelo seu vestimento, dress code, né? pelo dress code, pelo visagismo, o que seja, né? Aí vem um trabalho em conjunto, né? Então, o Anacon tem investimento específico, né? Aquele público específico. Então, ok, qual o perfil daquele investidor? Então, assim, a comunicação, o posicionamento, não só do investidor como do corretor, é importantíssimo para poder criar atração para poder chegar a esses negócios. Porque senão você não vai ficar navegando em situações imaginárias. Então, o posicionamento é importantíssimo. Partindo de redes sociais, da comunicação e no dia a dia, né? E eu acho que é importante essa questão do posicionamento,
que a gente tem que ter os pilares, né? Que é autoridade, credibilidade e especialização. Eu acho que de ambos os lados da moeda aí, vamos dizer, de uma relação dentro da incorporação imobiliária, que é o tema principal aqui desse nosso podcast, tanto o corretor, a incorporadora, está buscando captar clientes, captar investidores para poder comprar suas unidades ou investir nos seus empreendimentos, como também quem está do outro lado, às vezes a gente que está fazendo um processo de prospecção não entende também que quem é o comprador, ele também está buscando bons negócios. Então, você tem que se colocar no local, não num local de arrogância, mas num local de você entender que tem que existir uma relação ganha-ganha entre todos os atores envolvidos, e você está mostrando ali através da sua autoridade para isso, estou falando principalmente o corretor, que é quem faz o match aí, né, entre o desejo de comprar ou de investir e o desejo de vender ou de entregar os empreendimentos, né? Então, fazer esse processo aí e entender que existe uma necessidade de ambas as partes, né? O corretor como essa engrenagem aí que faz a conexão, mas também o investidor ele saber se posicionar bem para poder ele também participar de locais onde ele vai ter bons corretores, bons profissionais, boas construtoras que vão poder trazer para eles grandes oportunidades de investimento. Isso é um ponto que a gente já conversou muito aqui na UERJ. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, se você está dentro de um processo, essa frase virou clichê já, né? Mas eu acho que, assim, se você como investidor, né? Que é a gente tenta falar muito a linguagem aqui para tentar trazer um processo educacional para os investidores também, né? Se você como investidor está trazendo, fazendo um processo de network bem feito também, você vai sempre estar acessando as melhores oportunidades, empreendimentos que às vezes nem foram para o mercado ainda e que estão com um valor, com a rentabilidade que vai te dar ali, às vezes, 2 ou até 3 vezes o seu capital investido. O network bem feito vai te dar informações privilegiadas. Com certeza. Né? Que você não teria acesso em outras mesas. Você teria acesso em outras mesas, em outros canais, em outro acesso. A importância realmente das relações seja bastante plantada e cuidadosamente plantada. O que você falou agora há pouco, né? Muitas das vezes não vai ser no primeiro encontro, não vai ser na primeira pessoa, vai ser na terceira, na quarta, na 10ª camada de conexões que provavelmente você vai encontrar investidor para a Anacom, por exemplo. Né? Então é amigo do amigo do amigo do amigo do amigo, e lá atrás vai ter aquela pessoa que vai ser a pessoa que está procurando. Por isso que essas conexões elas se desenvolvem em camadas, né? É uma prospecção em camadas. Normalmente não acontece logo com a primeira pessoa. Normalmente, tá? Normalmente não. Porque, às vezes, o investidor que você precisa está na terceira, na quarta geração de conexões. Porque é um movimento. Então, o network é movimento. E esse movimento passa, você falou agora há pouco, é autoridade, é posicionamento, experiência, que eu chamo de repertório, porque senão o investidor ele é calmo, ele fica só observando. Eu acho que não estou falando do expert em economia, aí você também, ele fica só observando. Ele é a pessoa mais observadora que tem no mundo dos negócios, os investidores. E tem que ser assim, né? Tem que ele ser está assim. toda hora mapeando o risco. Ele fica mapeando, aquele comportamento do rapaz assim, cara, não está condizente com o investimento. Então, eles são muito observadores. O Valdemir, pegando o gancho para o mercado imobiliário, a gente sabe que a venda do mercado imobiliário sempre envolve muito recurso, porque geralmente um imóvel ele tem um certo valor agregado maior do que o outro tipo de consumo natural que a gente vê em shoppings, em comércio local. Qual uma dica que você poderia dar para um corretor ou para um empresário na hora de fazer esse relacionamento genuíno com um possível investidor, com um possível comprador do empreendimento? Por exemplo, tem empreendimentos aqui que tem apartamentos acima de 1 milhão, 2, 3 milhões. Então, o cara não vai, do nada, ele vai chegar e comprar seu apartamento. Então, tem que rolar uma conexão, uma confiança. Então, qual seriam as suas dicas para que um corretor ou um empresário tenha esse relacionamento genuíno com seus clientes ou possíveis investidores? Vamos lá, vamos partir da ordem do corretor para investidor, ok? Fazer essa sequência
esse ponto de partida. Então, primeiro, o corretor ele tem que entender com quem ele vai sentar. Ele tem que estudar aquele investidor antes, né? Fazer realmente um estudo. Quem ele é, o potencial investimento, a história dele, a história de negócio dele e, principalmente, alguns pontos pessoais. Porque o que gera conexão entre as pessoas é quando você consegue se conectar com algo emocional dele. Algo emocional dele. Um desejo, vontade. Relações interpessoais. É um time de futebol, um passeio, alguma coisa que ele faz, né? Eu me lembro de um caso que um grande player do mercado falou que ele fechou o negócio só porque ele se lembrou que falou algo de uma postagem que esse investidor fez no Instagram sobre um passeio da filha dele num tal local. Ele tocou nesse ponto. Rapaz, você se lembrou disso? Que legal, entendeu? Então, assim, primeiro ponto, conhecer o investidor, o empresário, o negócio dele e um pouco da vida dele também, porque às vezes se toca no lado emocional, uma lembrança de uma família. Caramba, eu vi você passando com sua filha lá no Algarve, Portugal, eu morei lá, sensacional. Isso aconteceu comigo, Herto, agora recentemente. Não vou falar o nome dele, é um mega empresário que mora em Portugal. Ele é conhecidíssimo, e a esposa dele, mais ainda conhecida no mundo, no Brasil todo, tá na capa da Forbes. Eu me reconectei com ele no Instagram porque ele está morando em Portugal, na área onde eu morava, e comecei a falar sobre situações pontuais. Caramba, que legal. Ou seja, depois de um simples toque emocional que eu fiz, uma lembrança emocional, a gente marcou um Zoom e me conectei com ele. Então, assim, estudar quem é o investidor, os negócios deles e, principalmente, fazer perguntas abertas, intencionais e praticar a escuta ativa. O que é escuta ativa? Ou seja, você tem um estado de presença com ele, né? Aí tem todos os princípios de posicionamento numa reunião, né? Então, tem corretor que às vezes, tem pessoa, vou falar corretor, que às vezes vai para uma reunião, mas não tem um estado de presença. O que é estado de presença 100%? Caramba, eu estou aqui com o Ayrton, estou aqui com vocês, as pessoas mais importantes agora na minha vida são vocês dois. Porque o outro não existe mais, já são 15 minutos de gravação, já passou, e amanhã não existe. Então, as pessoas mais importantes sou eu e você. Então, eu vou dar atenção. Então, assim, a escuta ativa, perguntas abertas, para você entender o que está sentando e, claro, qual é o interesse da pessoa no teu investimento. Então, você tem que ter esse mapeamento para você fazer as perguntas abertas, corretas, para poder criar ali uma conexão. Boa. Valmir, vamos lá, eu fiz lá todo o processo, fui interessado, não interesseiro, fui fazendo um diálogo, mas em que ponto chegar lá no call to action, na conversão, né? CTA, né? Quando é que eu vou conseguir chegar lá e como controlar muitas vezes até a ansiedade das pessoas, né? Dizer, me conectei lá com o famosão, lá, o milionário, o cara me respondeu, consegui gerar uma conexão genuína, falei alguma coisa um filho ou filha dele, de algum animal de estimação, e aquilo gerou uma conexão entre a gente gerou um diálogo. Mas e aí, isso vai ficar nesse relacionamento só de amiguinhos ou eu nunca vou gerar negócio? Como é que você recomenda para fazer esse tipo de conexão, principalmente focado nesse mundo que a gente está aqui do investidor, corretor, né? Vamos trazer uma terminologia do digital, né, para aqui o CTA, né, Call to Action. Isso é muito interessante. Isso vai dar percepção à conversa, não é? Então, por isso que eu digo, quem usa o network estratégico para criar conexões poderosas para fechar o negócio, tem que ter percepção. Para ter percepção, você tem que ter repertório. Repertório passa no conhecimento de relações pessoais, inteligência emocional, não é? A questão da linguagem não verbal, né? Que é a linguagem do comportamento humano, né? Que vai dando sinais para você adentrar ou não, avançar ou não, digamos, perguntas mais invasivas para fazer sobre de fechamento. Mas aí, Cristiane, é muito subjetivo isso, porque eu posso estar sentando, conversando com o investidor, que ele quase não se comunica verbalmente, mas se comunica não verbalmente, né? Como o Ayrton fez assim agora, ele está dando um sinal que está um pouco fechado, mas ele já se abre um pouco e já dá um sinal não fechado. Então, a pessoa que está querendo fechar grandes negócios ou pequenos negócios
tem que entender de comunicação verbal e não verbal, de inteligência emocional, para ver que momento essa pessoa está dando sinais de abertura ou não. E aí, nesse vai dizer, caramba, eu senti... Primeiro aquelas perguntas básicas de venda, né? Que, a venda, se é para vender uma caneca ou para vender investimento de 10 milhões, os princípios são os mesmos. Atenção, os princípios são os mesmos, né? Agora, as nuances das técnicas vai evoluindo porque tem que ter seu valor diferenciado. Mas quando você percebe isso, o investidor vai dar sinal de que quer mais alguma coisa, tá? Mas o call to action não vai ser para a hora. Você vai embarcar um segundo encontro, é questão do follow-up das conexões. Então, você der um sinal que está interessado, você vai deixar algum sinal, uma pergunta para marcar um segundo encontro, para um jantar ou alguma coisa. Então, é muito perceptível isso. Eu acho que é importante, até desculpa interromper, é tentar entender realmente qual o timing correto, né? Você tem que entender o tempo. Então, por exemplo, vamos dizer que você faz parte de um grupo de network, né? Como tem vários aqui, eu participo do LEAD, do Soma, e aí você está participando ali daqueles grupos, está conversando com as pessoas sabem que você, por exemplo, investidor, vou mudar um pouquinho a persona, né? A gente falou muito do corretor, vou mudar a persona, vamos dizer, eu sou um investidor e estou lá num grupo daquele, vou ser abordado por um corretor. Se eu também não me posiciono como investidor, aquele ponto que eu tinha falado de novo, o gancho, né? Eu nunca vou ser abordado com boas oportunidades. Só que, claro, eu também tenho que me posicionar de uma forma que, sem também se abrir demais, para também não vir toda hora um monte de coisa sem futuro, né? E ficar até sendo muito tietado ali. Então, acho que esse feeling de quem está de um lado e quem está do outro, eu acho que para saber em que momento evoluir no diálogo, né, de fazer um call to action ou de tentar aguardar realmente o momento correto, acho que essa é a grande sacada, principalmente no mercado imobiliário, que a gente está falando aí de investimentos de grande porte. E eu acho que um ponto importante também, eu acho que aí nesse lado, volto de novo para a persona do corretor, você está sempre sendo lembrado, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, por isso que tem muitos corretores hoje que têm feito um excelente trabalho, fazendo um posicionamento na internet, sendo especialistas, né? Porque acho que aquele corretor que vende tudo não vende nada, Pronto, né? você falou algo muito importante agora, que é a volta do posicionamento, então aí pegando o gancho do corretor, você tem que ser especialista, ok, vou trabalhar com o mercado de luxo, médio, alto padrão, ok, defina o seu mercado, né? Eu acompanho o mercado imobiliário, eu vejo já tem alguns corretores aí de média, só trabalham com alto luxo, né? Alto padrão, médio padrão, assim, primeiro, ser especialista, né? Então, com todo respeito, o corretor de Minha Casa Minha Vida não vai sentar com um investidor que vai comprar 2, 3, 4 milhões, não vai sentar. E ao contrário, então, assim, o investidor, ele também tem esse filtro seletivo, quem vai ser o corretor que vai sentar com ele? Ele tem esse filtro e tem que ter a questão do posicionamento. É a questão também de ser um pouquinho da lei do escassez também, da escassez. Então, assim, esse posicionamento é muito interessante. Ok, se eu tenho um empreendimento e o ticket médio é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, os corretores têm que estar à altura desse investimento, tá, para poder captar o investidor correto. Senão não vai ter comunicação que vai ter uma call to action para aceitar no outro dia e fechar o contrato. O corretor não vai estar apto. Entende a ideia? Eu acho que até essa questão de nichar, eu acho que é importante, às vezes, até o corretor, ele, às vezes, nichar em várias camadas de aprofundamento, né? Por exemplo, eu já vi corretores que são especialistas só em coberturas. Então, aquele cara é o cara de cobertura, ele entende tudo de cobertura. Outro cara é um cara só de flat. Outro cara é um cara só de apartamento pé na areia. Exatamente. Outro cara só vende Camboinha e Formosa. Outro só vende Bessa. Então, enquanto mais a pessoa se nichar, aquele corretor, e ele mostrar aquilo como autoridade no mercado, o investidor, quando vai procurar, ele vai procurar um generalista, um cara que sabe de tudo e não sabe de nada, ou vai procurar aquele cara, eu tô, sei lá, um cara de fora, um empresário que está querendo comprar uma mega cobertura aqui em João Pessoa. A gente tem coberturas hoje em João Pessoa até 18 milhões de reais. Então, eu quero procurar uma mega cobertura, eu vou conversar com qualquer corretor ou vou procurar com um cara que é especialista só em coberturas. Com certeza o atendimento vai ser totalmente diferente. São chamados closer, né? São os closer. Hoje as empresas de alto padrão têm closers, pessoas contratadas só para fechar valores altos.
Então, os closers são treinados para isso, né? Então, assim, eu conheço uma closer de uma pessoa aqui, que ela só trabalha com o maior coach hoje do Brasil, ela é closer só para fechar as mentorias dele de high ticket de R$ 3.000. Então, ela só senta com clientes para isso. Então, assim, você falou, ela é especialista nesse segmento. Então, assim, no mundo dos negócios imobiliários, quem for mais especialista, como você falou agora, né? Médio, alto padrão, flat ou cobertura que seja, vai ter um diferencial maior, porque quando aparecer os investidores, eles vão procurar quem é especialista. Porém, eu sempre falo, é especialista, mas também generalista. Né? Você tem que ser especialista num determinado assunto, agora no caso nós, falando em imobiliária, mas também tem que entender um pouco de tudo, pelo menos, porque você vai sentar numa roda de negócio, que vai ter um investidor, vai ter lá outra pessoa que é economista, vai ter lá que é um educador. Então, assim, como se você sentar numa roda, você tem que navegar um pouquinho sobre alguns assuntos daquele momento. Por isso que eu falo eventos, né? Eventos é o melhor canal, tá? É o melhor canal para se fazer conexões genuínas, para você gerar, tá, agenda para marcar um café. Bom, agora é o seguinte, os eventos têm que ser também intencionais. O que eu vejo muito, sabe, Werther, Kelly e Sally, no mundo imobiliário é o seguinte, trazendo para esse universo aqui, já falei de uma palestra também em uma imobiliária que eu fui. Eu perguntei assim, ó, tinha 30 pessoas, 30 corretores. Nos últimos 3 meses, quantos livros vocês leram sobre a área de vocês? Ninguém levantou a mão. Nos outros 3 meses, quantos eventos que não seja do mundo de imobiliário você participou? Ninguém levantou. Ou seja, quando eu falo em evento, ok, participar em eventos do seu setor, ótimo. Você é economista, tem que participar em evento, economia para se reciclar. Mas se você quer acessar novas bolhas, criar novos acessos, onde é que estão os possíveis investidores? Só está no mercado imobiliário? Está lá num evento que não é de imobiliária. Então, os corretores, tá, têm que frequentar outros ambientes que não sejam apenas seu nicho, porque lá pode ter o futuro comprador da tua casa ou do teu investimento. Então, é que eu falo, participar em eventos intencionais. Só que isso também tem que ser escolhido, né? Onde é que estão os possíveis investimentos, os possíveis investidores para esse empreendimento de 2 milhões? O Valdemir, Mapeamento. Você tocou num ponto interessante aí, que é essa questão de eventos, participar para você conhecer, sair daquela bolha e acessar novos mercados. Mas hoje, de uma medida prática, como é que a pessoa pode equilibrar a vida digital e a vida offline, digamos assim? Porque a gente sabe que é uma dinâmica muito corrida. E acrescentando essa pergunta, é possível fazer também network só no digital? Ou tem que ter esse quebra digital, online e offline? Porque eu queria entender isso aqui, até para passar para o público que está nos assistindo, que dá para fazer, como dá, e qual a dica que você dá para fazer isso. Interessante, né? O mundo digital hoje está inserido na nossa vida e não pode ficar diferente, né? Quem não está on, está off, ponto final. Agora tem que ser balanceado, né? Trazendo para esse universo que nós estamos falando aqui, existe sim o network digital, né? Aí isso até ensina, fazer prospecções ativas no mundo digital para você acessar uma pessoa, para criar uma conexão, para tomar um café, enfim, existe isso. Só que isso é muito meticuloso, tá? E tem que ser muito direcionado e intencional. Por exemplo, eu quero me aproximar com aquele grande player que está lá em São Paulo, mas só está no digital. Olha, eu só conheço ele no digital, né? Então, primeiro segmento. Então, assim, eu quero acessar aquela pessoa, né? Eu estudo ela, me conecto, sigo ela no Instagram e começo a observar o comportamento dela. Eu quero acessar ela, porque eu tenho interesse em estar perto dela, né, para contribuir. Aí ela começa a fazer algumas postagens. A postagem que ela faz, que está alinhado com os meus princípios e valores que estou fazendo, eu começo a curtir. Aí eu faço alguns comentários intencionais lá no direct, né? E aí é uma caixinha de loteria. E aí as pessoas vão responder. Aconteceu 4 vezes comigo já, nos outros 2 meses, pessoas que nem imaginavam que iam conectar, e ela respondeu. Mas por que ela respondeu?
Porque se você manda um direct para mim, qual a primeira coisa que eu faço? Eu vou ver o seu perfil. Se o seu perfil também não está alinhado com o meu, você não tem repertório, você não entrega conteúdo, o que você está fazendo não tem nada a ver comigo, eu nem sigo você, eu nem aceito convite. Então, existe sim um network digital, tá? Bem trabalhado, é segmentado, é mapeado, poucas pessoas, mas você não pode depender disso para fazer grandes negócios. É só para você tentar furar alguma bolha ou acessar uma pessoa que ela conhece. Isso pode ser feito sim com estratégia. Por isso que eu falo isso, eu ensino como fazer isso nas minhas mentorias, entendeu? Então, por exemplo, tem um amigo nosso, o Juliano, amigo nosso, né? Ele estava tentando acessar 3 pessoas do segmento dele que ele estava travado. Eu dei algumas dicas e já conseguiu acessar. Então, existe sim o network digital, dá para ser feito isso, mas no mundo das conexões mesmo, o pessoal é que mais funciona, porque é o tete-a-tete. O offline. Offline, né? Você faz até um Zoom, faz até uma call, mas tem que ter o contato. Agora, só complementando em relação a essa questão de plataformas, você falou Instagram, mas eu acho que uma plataforma muito importante também de network é o LinkedIn, né? Eu sei que o nosso mercado aqui de João Pessoa, a gente ainda não é tão difundido, não é tão maduro, as pessoas aqui de João Pessoa ainda não usam tanto, mas no mundo corporativo é a principal ferramenta, né? Lá onde você vai deixar todo o seu histórico profissional. As postagens no LinkedIn normalmente são postagens mais voltadas para o mundo empresarial ou o mundo mais profissional do que no Instagram, né? Que ou você está vendendo diretamente algum produto, ou você está fazendo um perfil mais de lifestyle ali, mostrando sua vida. Então, e o LinkedIn também tem algumas outras ferramentas importantes, como aquela questão de, quem são as pessoas que estão na minha primeiro nível de conexão, segundo, terceiro nível. E aí, se você quiser fazer um processo até um pouco mais profissional, você pode usar até ferramentas que são voltadas realmente para a venda, mas acho que dá para adaptar essa realidade para o fluxo de processo de network, que é como, por exemplo, o Sales Navigator, né, do LinkedIn, que você consegue fazer uns filtros bem mais rebuscados, salvar aquelas pessoas ali como um lead, e você, quem sabe, montar um funil de network com pessoas que você quer se conectar e fazendo aquele fluxo de diálogo, né? Existe sim, existe como tem um funil de vendas, existe funil de network, e de fato, Ricelli, o LinkedIn é a ferramenta mais, digamos assim, é a rede social mais profissional do mundo dos negócios. O Instagram tem tudo, né? Tem de tudo, então. Mas, de fato, o LinkedIn, ele é muito usado no Sul, né? Sul e Sudeste, ali do mais usado, o Centro-Oeste também, mas no Nordeste não muito. Mas quem usa isso como funil é interessante. O próprio LinkedIn tem ferramenta da plataforma para isso. Ô, Valdemir, a gente falou muito para chegar no network, né? A gente falou como é que faz, tudo mais, as estratégias, se online, se offline, mas e o follow-ups? E depois que eu me conectei, sei lá, conversei com o Ricelli pela internet, cara, e aí, beleza, vamos tomar um café. A gente tomou um café a primeira vez, e aí? Quais são os passos? Ou até mesmo antes, né? Quais são os passos depois que eu me conectar com essa pessoa? Como é que eu faço para essa pessoa ficar no meu network e se tornar, de fato, ponte para novos negócios? Inclusive, é um dos vídeos que eu postei recentemente no meu conteúdo. O follow-up é onde as coisas acontecem. O follow-up é um dos negócios, de fato, são concretizados. Eu falei agora há pouco que normalmente não acontece no primeiro contato, né? Ou no segundo, no terceiro. A continuação, porque o processo de conexão, de venda, ele é contínuo, né? O follow-up, que é o acompanhamento, ele é contínuo. Então, assim, depois que fez a aproximação, gerou a conexão, tomou o café, fez aqui nós conversamos, criou uma aproximação, teve uma empatia, gerou um rapport entre a gente lá, ok. Caramba, eu tenho interesse no seu negócio, no meu. Criou aquela empatia. Então, vamos tomar um café. Então, tem um follow-up. Mas quem deve conduzir esse follow-up é realmente aquela pessoa que está conduzindo, digamos assim, a operação. Né? Eu quero capital investidor para um empreendimento de 2 milhões, eu tenho que conduzir tudo isso. A chave é, depois da primeira conexão, Ayrton, depois da primeira conexão, se houve já um rapport ali, houve uma empatia, houve abertura de possíveis negócios fechados, né? Não deve passar de 48 horas. Tá? Até 48 horas você
pelo menos um telefonema, ou depende da pessoa, uma mensagem, ou uma lembrança, e alguma coisa que mantenha aquela conexão. E aí, campeão, tudo bem? Ó, foi muito bom estar com você, aprendi muito com você, né? Manda mensagem, manda foto de lembrança, faz qualquer coisa para ele te lembrar, porque em 48 horas muita coisa acontece. Valdemir, eu tenho que falar isso, sabe? Eu lembro disso na história que a gente tinha quando era solteiro, que conhecia a menina, e vamos deixar ela lá, pra não esquecer da gente. Por aí. Não, e é isso mesmo, né? Vamos ver se daqui a 2 dias ela lembra, ou se não, vou mandar daqui a 2 dias para ver se ela, 48 anos, para ver se ela sente saudade, se ela... Essas eram as estratégias. Quer dizer que hoje a gente utiliza esse mesmo. Se for intencional para o negócio, vai e eu quero acontecer. dizer bem claro que isso é quando eu era solteiro, viu? Isso você também, né? Porque se não chegar em casa, a gente já sabe. Mas o follow-up é importante, tá? Então, tudo que você falou. Primeiro tem toda a questão do approach, que a gente chama, né? Se aproximar. Ok, eu criei a conexão. Sentei na mesa, depois de um evento com o Ayrton. E aí conversamos, né? Teve aquele bate-papo. Agora, ó, é importante que o corretor, a pessoa que quer vender alguma coisa, caramba, esqueça a venda dos primeiros contatos. Esqueça. Esquecer no bom sentido, tá? Eu sei que você quer fechar negócio. Mas se a pessoa perceber que você quer vender, não vai dar match. Então, cria aquela relação, dê o match, dê o rapport, marca um café e continua. Até o momento que vai chegar um ponto que você tem que ter o posicionamento. E aí, campeão, bora avançar? Vamos fechar o negócio. Aí é a percepção, mas só para fechar a pergunta, o follow-up é onde acontece realmente as contratações e fechamento. Isso pode ser no segundo dia ou até no terceiro encontro. Vai depender da intensidade da negociação, né? E também das pessoas envolvidas. Eu estou negociando... Eu estou em processo de follow-up com uma pessoa. Tipo de negociação. Negociação. Pode ser muito elevado. Muito elevado, contrato, vai, análise, a pessoa viajou, chegou, não está. Mas o importante é manter, é o que eu falo, manter as conexões ativas, né? Se já houve algo em abertura. Se não, dá um closer lá e parte para outro. Você não vai ficar, né, remoendo, como se diz no linguajar bem popular, uma conversação. Um ponto que eu acho que é importante nessa questão do network é, principalmente, claro que você não pode também nunca buscar gerar negócio, que tem que, se o objetivo é gerar negócio, Isso. é importante, mas ter muito cuidado também para não ser exagerado, né? Porque às vezes a gente vê pessoas que fazem aquilo que o Arthur diz, esperei 2 dias, aí depois dá um e aí sumido, tenta falar alguma coisa... Aí daqui uma semana de novo, daqui a pouco você dá um bloco naquela pessoa, porque você não aguenta mais a pessoa enchendo o saco, né? Principalmente nesse mundo aí que você vai estar tratando, vamos dizer, essa relação que a gente está discutindo desde o começo aqui, do corretor versus investidor, ou investidor versus incorporadora, né? A gente também faz um relacionamento um pouco mais assim, de alto nível, não de ser melhor, mas de montantes maiores, diretamente com investidores, para poder, às vezes, aportar recursos dentro do empreendimento, ser sócio do empreendimento e não comprar a unidade, né? Então, esse diálogo aí, eu acho que tem que ser feito sempre com muito cuidado e entendendo que ali não é um processo de venda direta, que a conexão do network não é um lead. Você não pode tratar como um lead de chegar, fazer uma qualificação, fazer um atendimento e depois descartar. Então, na verdade, você fez aquele relacionamento, foi até um certo ponto num diálogo, sem muito interesse, se evoluiu bem. Se não evoluiu, você vai continuando diálogos com mais outras pessoas, continuando fazendo network com outras pessoas, e quem sabe daqui a 2, 3, 4, 5 anos, você vai se conectar de novo com aquela pessoa, e aquela pessoa com mais outra, conecta alguns pontos e alguma coisa acontece. Então, eu acho que trabalhar realmente sempre desse formato sem ser muito invasivo, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante para poder não ter forçação de barra. Você colocou bem, né? O network é sobre pessoas, mas as pessoas não podem ser vistas como um líder nem ser vistas como um produto, né? É sobre pessoas. O negócio anda em paralelo. Network, algumas pessoas até bateram de não, mas network é para fazer negócio. Não necessariamente. Você pode fazer network apenas para se conectar com pessoas. Tem várias nuances do network, né? Claro. Mas a questão do líder é importante demais. Então, aí eu volto a dizer, o repertório e a percepção do que você tem para entregar. Deixa eu dar me veio à memória que é algo muito importante, falou em eventos, né? Uma sugestão, uma dica que eu dou, né?
Por exemplo, você tem um empreendimento alto padrão para você captar pessoas, quer captar investidores. Qual o melhor caminho para esse? Que eu acho? Promove mini eventos. Mini eventos. Pequenos eventos. Para 5, 6, 7 pessoas. 5, 6, 7 pessoas, convidados especiais. Né? Onde aqueles corretores previamente selecionados, dá para o teu empreendimento, vai fazer uma prospecção, vai fazer todo um crivo de seleção para colocar numa mesa, num café, num jantar, 10 possíveis investidores. Já vão ser pessoas pré-qualificadas, né? E aí você coloca lá. Isso é uma estratégia que lá em São Paulo usa muitos grandes players de fazer esses mini eventos com possíveis investidores para qualquer tipo de negócio. Né? Porque, que sério, você está muito bem, você trabalha com uma gama, uma esfera de investimento alto, o investidor ele não gosta de aparecer muito, ou quase não gosta de aparecer. Ele não gosta nem que se faça foto com você. E tem certo network, ou momento que você nem precisa fazer foto, e se fizer, queimou. Né? Tem certas rodas de negócios que nem faça foto porque não cabe. Ele vai perceber que você foi lá só para fazer foto com ele. Então, assim, uma dica que eu dou, os corretores, falo propriamente dito agora, tá? Para investimento. Procure fazer mini eventos. Quando eu falo em eventos, pode ser um café organizado, sabe, almoço. Um almoço, Gerar uma rodada de negócio. Né? Gerar experiência. Tá? Você falou tudo. Então, assim, quando você convida um investidor para uma experiência dele, já se sentiu importante pelo o valor que ele tem. E nesse mini evento, você consegue fazer as conexões já mais abertas, já passou ali, já quebrou algumas objeções, né? Que ele sabe que vai para o evento de negócio, sabe que vai ser oferecida alguma coisa, mas já foi pré-selecionado. E ele, como investidor, ele gosta disso. Então, os mini eventos funcionam para caramba, nesse sentido assim, tá? Agora, o corretor tem que também ser orientado para segmentar e buscar as pessoas certas para... Eu acho que eu entrei no túnel do tempo e já absorvi esse diálogo desse podcast aqui no que a gente vem executando na nossa empresa. Olha aí. Que toda semana a gente faz 5, 6 mini eventos. Olha aí, então... com o nosso principal cliente, que são os corretores, nossos parceiros. Olha só. Então a gente busca sempre estreitar esse relacionamento, esse network, trazendo eles para a nossa casa, que é o nosso escritório, onde eles conhecem a família Bloco. A cultura, né? Toda a família, toda a cultura, conversam um pouquinho com as pessoas que estão lá, discutem com nossos sócios qual é o nosso modelo de negócio, quais são os diferenciais, o que é que a gente quer levar de melhor para os nossos clientes. Então, esse estreitamento de relação, com certeza a gente deixou uma cimentinha ali na cabeça e às vezes até no coração também da pessoa, e ele vai retransmitir aquilo ali para o cliente dele, e a gente sabe que é uma irradiação de energia, né? Então você colocou aquela energia naquela pessoa e ela vai aos poucos transmitir, que é uma relação de ganha-ganha para todo mundo. Eu acho até interessante o que a Bloco Construções faz, do Ademir, porque tem muitos construtores, tem muitos empresários que não se aproximam do seu cliente, do seu parceiro. Chega um corretor, quem atende é um gerente, é um consultor de vendas, e você não dá a cara, não conhece. E eu acho que isso é importante também para o network. Mas... você conhecer com quem você está tratando. Eu não estou tratando com a logomarca, eu estou tratando com um CPF que está por trás de um CNPJ, não é isso? Uma das maiores economias hoje do mundo chama-se atenção. O Instagram foi criado para quê? Para postar foto? Não. Para postar vídeo? Não. Foi para quê? Attention. Call to action. Né? Estou olhando aquele grandes players da mídia, né? Os 3 primeiros segundos do vídeo para atrair. Né? Então, assim, as pessoas estão carentes de atenção. Né? É attention economy. Então, assim, essa questão do tete-a-tete é muito importante. Então, a pessoa tem que ter isso, tá? Atenção. Então, isso está fazendo, você está trazendo a cultura da empresa para os seus colaboradores. Né? Paulo Vieira até diz, ele perguntou, você é dono da sua empresa? Sou, não, está errado. Quem é dono da sua empresa é a cultura. Se eu estou cultura da empresa, cultura sadia, ela que é a dona da empresa. Entendeu? Porque é a cultura que faz a empresa prosperar, a transmissão do conhecimento, dos princípios e valores. Está fazendo parabéns, trazendo a cultura para os colaboradores, para poder passar num funil de venda, uma abordagem do cliente, ser de médio, alto padrão,
a cultura. Então, as pessoas compram, primeiramente, a pessoa associada ao produto que ela tem, não é? Quantas vezes você deixou de comprar numa loja até boa porque o atendimento não foi bom? Eu mesmo já deixei várias. Vai procurar quem tem um atendimento pelo mesmo produto, ou pelo menos similar, digamos assim. Não existe produto igual na área de construção, cada um tem suas particularidades, mas entenda a ideia, né? Você só compra aquilo que você tem uma boa aceitação. Então, a atenção é muito importante. Isso você falou agora há pouco. Muito importante. Eu acho que, fazendo um gancho aí até para a gente partir para o fechamento do podcast. Passou rápido, né? Passou rápido. O tempo, quando a conversa é gostosa, passa falar muito de rápido. network é falar muita coisa, porque network abrange todas as áreas da vida, né? Eu acho que é importante um ponto que a gente talvez resuma bem tudo que a gente conversou, é aquele ditado que fala que você é a média das 5 pessoas que você anda, né? Então, enquanto mais você quer subir sua régua, tente sempre buscar, e aí no bom sentido, pessoal, ser a pessoa mais burra da mesa, né? Então, se você conseguir estar sempre se acompanhando de pessoas, e aí quando eu digo mais burro ou melhor preparado ou não quer dizer que as outras pessoas têm que ser formação em Harvard, mas que tragam algum adicional a você em algum aspecto da vida. Às vezes o cara mais humilde, mais simples de qualquer lugar, mas ele pode ser 1000 vezes mais inteligente que eu em vários outros aspectos, que já tive vários estudos e vários MBAs. Então, eu acho que esse ponto de você tentar buscar crescer como pessoa, como ser humano e como profissional de forma muito genuína e estar sempre buscando pessoas que elevem sua energia, eu acho que esse é o final da essência do network, né? Porque o resto é consequência, o resto tudo acontece. Exatamente. A essência, o repertório das pessoas se preparar para todas as nuances de um contato, né? Porque o network existe 7 fases, 7 fases do network. 7. Tem aquele network inicial, que você está começando, depois tem o network das conexões, depois o network que você já começa a fechar parcerias, depois o network que você já não senta com todo mundo, até pela própria sua evolução, e acerta os seus fases. Você é o próprio network. Ou seja, você não precisa mais fazer o network como algo para atrair. Você já é a pessoa que vai ser procurada para fazer network. É aquela bolha, né? Então, na 5ª, 6ª fase, praticamente você já criou o seu ecossistema. Então, o network é para você criar um ecossistema ao redor de você. Imagina você tem que ser um sol que atrai pessoas, que atrai negócios, né? Ou seja, os planetas têm que estar girando assim, através de você. Olha isso, sobre você. Então, isso é o quê? É a sua essência, é o seu negócio, é o seu valor. Por isso que eu falo, quando existem princípios e valores genuínos, a conexão existe, acontece. Quando não existe, vai ter sempre mais um contato, um negócio. Lembrando, você não vai fazer conexão. Você pode até fazer network com muita gente, mas construir network genuíno para gerar novos acessos e novas bolhas e gerar potencial resultado, vai ser com poucas pessoas. O Bruno Avelar, ele que é um grande expert em network do Brasil, todo mundo, ele diz, a tua agenda vai te pagar as contas, as conexões genuínas vai te levar a patamares que você nunca imaginou. Então, são poucas pessoas que vai te colocar aquela bolha, que vai te dar aquele acesso, que vai fechar aquele contrato, que pode mudar a tua vida. Cara, Valdemir, brigadão por estar aqui no primeiro episódio Uma honra da temporada. Felizmente o tempo já esgotou, né? E a gente tá aqui, mas seu conteúdo foi riquíssimo, né? Sério. A gente aprendeu demais. Eu acho que espero também que quem esteja nos assistindo ou nos ouvindo também tenha aprendido muito com isso. E deixar aí um recado final, Ricelli, que antes até de você falar, agradecer também os patrocinadores, né? A Bloco Construções e o Nacon Empreendimentos. Então, eu acho que eu particularmente vou sair contra a visão aqui de network. Com certeza. A gente tem sempre a agregar, né? A gente acaba brincando que a gente chama um convidado, mas na verdade é um consultor, né, que está dando aula. E a gente acaba aprendendo e levando o conhecimento para o nosso público. Esse aqui é o objetivo, é se doar sem pedir, porque interessante, eu tenho um exemplo vivo aqui, o R está toda hora participando de entrevista, fazendo palestra, ganha milhões e milhões em cada palestra e cada entrevista, né? Então, vai caminhar para isso. Tá caminhando. Mas acho que é importante, o passo é esse mesmo, né? Você se doar, claro, e você mostrar o que você tem para contribuir para o mercado e os resultados, os louros vêm, né? Acho que esse é o
Acho que é um recado bem importante para todo mundo. Para finalizar, diga só, o conhecimento, ele é só um conhecimento verdadeiro quando é para ajudar outras pessoas. Então, quando eu pego o teu conhecimento com o meu conhecimento, a gente junta e transborda na vida da pessoa para ajudar ela, caramba, tudo acontece. Então, o conhecimento não é para você, é para multiplicar conhecimento, multiplicar talento. Então, você traz sua ciência, você transborda e as coisas acontecem. Tá? Eu digo mais uma frase, para fechar, mais importante que as sementes que tem nas suas mãos, tá? São os solos onde você vai jogar plantar essas sementes. Então, se você tem a ciência boa, então plante, mas escolha também quais são os terrenos, né? Na construção tem que arar primeiro o terreno, fazer a base para colocar as fundações. Então, isso é network. As rodas que você senta, por onde você anda, a média das pessoas que você convive e também dos ambientes que você convive. Então é isso. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, aprendi muito. Espero ter contribuído aí um tema tão subjetivo falado, mas num ambiente tão técnico, né? E tão valioso que é investimento imobiliário. É isso aí, obrigado. Você que acompanhou aí nosso mais um episódio. Maratona aí o que teve já para trás e aguarde que para frente vem muito conteúdo bom aí. Valeu, forte abraço e até o próximo episódio. Tchauzinho, abraço. Tchau.